Olá pessoal, queria começar agradecendo aí já a todos que nos acompanham, nos seguem, apreciam o trabalho do canal. E hoje vamos falar um pouco a respeito de um aspecto da cognitiva, terapia cognitiva ou TCC, terapia cognitivo comportamental. Então, as terapias cognitivas, de maneira geral, elas têm um entendimento de estruturação do sujeito a partir de algumas crenças nucleares e de formação de esquemas que visam trabalhar com essas crenças nucleares. E a gente vai buscar nesse vídeo entender um pouco o que significam essas crenças nucleares. Vamos estar vendo três dessas principais crenças nucleares e o que elas desencadeiam na forma de pensar e de agir no mundo desse sujeito. A terapia cognitiva ela busca compreender essas crenças nucleares porque toda a forma como esse sujeito se posiciona no mundo, de certo modo, envolve essas crenças. No caso, aqui nós vamos apresentar as três principais crenças nucleares, que é o desamparo, o desvalor e o desamor. No caso do desamparo, é uma crença nuclear que leva o sujeito a entender sempre que ele não tem função no mundo, é aquela pessoa que ela não vê sentido em existir, que tudo que ela faz é errado, que ninguém gosta dela, que ninguém tem motivo para gostar dela, que ela não serve para nada no mundo. Então isso é uma crença de desamparo, é um posicionamento diante do todo, diante do mundo de maneira geral. Já uma crença de desvalor é algo mais pontual a uma atividade específica. Então, a pessoa ela pode acreditar que ela é boa em muita coisa, sim, ela tem uma função no mundo, tem um sentido dela estar aqui, porém, tem uma coisa específica que ela faz mal, que ela não consegue desenvolver bem. Por exemplo, eu posso acreditar que eu sou um trabalhador eficiente, então eu desenvolvo minhas atividades de trabalho bem, eu tenho competência no que eu faço, porém eu tenho sérios problemas com o estudo. Por exemplo, eu não consigo estudar. Isso é uma crença de desvalor. Eu acreditar que eu não consigo e eu não vou bem de modo algum no estudo. Eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir nunca fazer nada, eu não consigo ler, eu não consigo me dedicar a isso. Então não é desamparo, porque eu tenho outras coisas que me amparam. Então eu tenho um trabalho que eu faço bem, eu tenho uma família que eu dou conta de cuidar, mas eu não consigo estudar. No caso da crença de desamor, é aquela crença nuclear do sujeito que acha que ninguém pode amar ele. Então é uma pessoa que não tem nenhuma qualidade que possa ser apreciada pelos outros. E o que isso causa no posicionamento desse sujeito em relação à vida? Então, quando nós temos as crenças nucleares, elas geram crenças subjacentes. E essas crenças subjacentes, elas interferem diretamente na forma do sujeito vivenciar o mundo. Então a crença subjacente é a forma como nós damos conta das crenças nucleares. Por exemplo, a velha crença de desvalor que eu mencionei antes, eu não consigo estudar. Então, quando eu tenho uma crença nuclear de que eu não consigo estudar, que eu nunca vou conseguir estudar, que eu nunca vou conseguir ser bom em nada que eu estude, eu acabo criando crenças subjacentes que me, de certo modo, protegem dessa crença nuclear. Então, por exemplo, eu crio uma crença subjacente de que se eu não começar nenhum curso, se eu não começar a estudar nada, eu não vou falhar. Já que eu não tenho capacidade de estudar, já que eu não dou conta de estudar nada, então é melhor eu não começar a estudar nada, eu não ir atrás de um curso de nada, para que eu não tenha essa frustração de não dar conta. Então é uma crença nuclear de desvalor que gera como consequência uma crença subjacente de que é melhor eu não começar, já que eu não vou dar conta. E aí isso leva o sujeito muitas vezes a sofrimentos. Por quê? Porque a pessoa não consegue iniciar o estudo para chegar a descobrir se ela realmente vai dar conta ou não. Porque isso se criou ao longo da história dela, e isso é importante frisar, as crenças nucleares, elas se criam ao decorrer da história de vida do sujeito. Em geral, ou com uma repetição muito grande, ou com uma vivência, uma experiência muito forte.
Então, ou é repetido tantas vezes que o sujeito acaba interiorizando aquilo para ele, ou então aquilo ocorre em um momento com tanta energia, com uma carga de sofrimento tão grande, que aí pode sim, em poucas experiências ou uma única, esse sujeito acabar criando uma crença nuclear devido a ter sido uma experiência muito forte, muito intensa. Então, ao longo da história desse sujeito, por exemplo, que acredita que não pode se dar bem em nada que faça em relação aos estudos, o que pode ter criado essa crença nuclear? Uma criança, por exemplo, que na escola sempre foi humilhada pelos professores, sempre foi tida como aquela criança incompetente, que nunca vai ser nada, aquela velha, e não é, infelizmente, até hoje, nós escutamos de muitos professores, aquela velha frase, isso aí nem adianta investir muito que não vai dar em nada. Uma criança que é tratada desse modo pelos professores na escola, a tendência é grande de que ela acabe realmente não tendo muita efetividade na sua vida de estudos. Afinal, os primeiros exemplos, os primeiros modelos de estudo para a criança são os professores. Então, se esses professores escolares toma um posicionamento desse diante dessa criança, é bem possível que ela crie realmente essa crença, esse entendimento de que ela não adianta ela se esforçar porque ela nunca vai dar em nada. Consequentemente, a crença subjacente que vai vir disso é: bom, ninguém acredita em mim, ninguém acredita que eu posso fazer alguma coisa, então eu nem vou tentar. Afinal, se eu não posso, por que eu vou tentar? E isso acaba reforçando a sua crença nuclear de desvalor. Porque como ela não tenta, ela de fato não vai ser nada. Ela de fato não consegue estudar, porque ela nem tentou. E isso vai se repetindo. Muitas vezes ela tenta talvez um vestibular para frente, mas como ela não se dedicou na escola, por acreditar realmente que não ia dar em nada, porque isso foi colocado para ela desse modo, quando ela tenta um vestibular, ela não tem conhecimento suficiente para passar no vestibular. Então, às vezes, ela até tenta, mas ela não consegue. E aí isso reforça ainda mais aquela crença nuclear dela de desvalor de que ela não consegue estudar. E isso acaba criando uma outra crença subjacente ainda mais intensa de que, bom, então, eu tentei uma vez, não consegui. Eu já venho de uma história de que toda a vida eu não consigo estudar. Eu tentava na escola, eu não conseguia ir bem nas provas. Então é melhor já nem tentar mais nada. Então eu nem vou fazer nenhum outro vestibular, eu não vou tentar um curso técnico, eu não vou tentar nada, porque afinal eu nunca vou me dar bem em nada. E isso cria, fácil da gente perceber, que isso vai criar uma sequência na vida dessa pessoa de não tentativas, de não ação. Porque afinal ela acredita que tudo que ela tente vai acabar dando errado mesmo. E isso vai gerando sofrimento no sujeito. E esse sofrimento muitas vezes chega em um nível que ele não vai dar conta, ele não vai suportar. Porque algumas vezes não é só uma crença, às vezes são mais crenças de subjacentes, no caso desta, que acabam interferindo em vários aspectos da vida dele ou dela. E nesse caso, em algumas vezes, esse sujeito vai acabar em um consultório de um terapeuta cognitivo. Espera-se que ele busque dar conta disso, busque alguma solução como forma de aliviar o seu sofrimento. E junto com esse terapeuta cognitivo, eles vão construir um entendimento do que levou a essa crença nuclear. Então, primeiramente, esse terapeuta vai passar por todo um processo, ele já tem um embasamento teórico para isso, através da conversa, da entrevista, ele vai conseguir construir junto com esse seu cliente o entendimento, primeiro, de quais são as suas crenças subjacentes, de que crença nuclear essas crenças subjacentes podem ter se originado, e o que levou ele a desenvolver essa crença nuclear, para estar tentando dar um novo significado a essa crença nuclear, está tentando trabalhar isso de um modo a esse sujeito ele ser capaz de experienciar aquilo que ele já nem mesmo tenta mais, e está desenvolvendo uma outra crença nuclear, de que não,
Eu não sou ruim no estudo. Talvez naquele momento da minha vida eu não tenha dado conta por N fatores, dentre eles uma escola que não me apoiou, profissionais da educação que não foram empáticos comigo, mas que hoje, fazendo novas tentativas, eu posso sim vir a ser eficiente nisso. E a partir disso o sujeito está conseguindo dar um novo direcionamento aí na sua visão de mundo. Uma outra, vamos dar mais um exemplo para deixar um pouco mais claro, uma crença de desamor, por exemplo. Então, uma criança que desde pequena ela não recebe atenção do cuidador, cuidador, cuidadora, quem seria responsável por fazer a função de mãe dessa criança. Ela sempre é deixada de lado, essa pessoa fala para ela coisas do tipo, e infelizmente acontece, não é só um exemplo, eu gostaria que fosse, mas fala para ela coisas do tipo, você não serve para nada, eu quis te abortar, eu não queria que você nascesse. E acontece, a gente realmente tem acesso a casos do gênero. Essa criança ela vai criando um entendimento e uma crença nuclear de que ela não tem nenhum motivo para ser amada. Se a própria mãe dela, se a própria pessoa que pariu ela afirma que tentou abortar ela porque não queria ela, quem então vai gostar de mim? Quem de fato vai me querer como companhia? Quem vai querer dedicar tempo a mim? Então essa criança ela vai criando uma crença nuclear de desamor, de que ninguém pode amar ela, de que ela não tem nenhuma qualidade que possa ser digna de ser amada. E isso cria várias crenças subjacentes, desde a pessoa que não busca um relacionamento, porque afinal ninguém pode me amar, por que eu vou tentar, até pessoas que buscam, mas devido a essa crença de desamor, se tornam, por exemplo, excessivamente ciumentas, de um modo que o parceiro ou a parceira não suporta, porque a pessoa ela tem uma crença de desamor tão grande que ela acaba sufocando o outro, tentando garantir que o outro a ame. E é claro que quando você sufoca uma pessoa, ela acaba se afastando, porque ela não dá conta dessa atenção excessiva, dessa exigência excessiva. E isso, quando essa pessoa se afasta, acaba reforçando essa crença dela de desamor. Viu só? Ela me abandonou. Por quê? Porque não me ama, porque não tem como me amar, ninguém tem por que me amar. Só que ela acaba perdendo de vista toda essa ação dela que sufoca o outro. E aí também consiste na terapia cognitiva buscar junto com essa pessoa esse entendimento. Vamos tentar compreender se existem outras possibilidades dessa pessoa ter te abandonado. Será que de fato ela não te amava, ela não te queria? Ou será que algum aspecto do relacionamento incomodou essa pessoa? Então buscar construir uma nova compreensão, que aí é chamado dentro das terapias cognitivas como uma flexibilidade. Então você, através de uma flexibilidade cognitiva, tentar desenvolvendo essa flexibilidade, buscar outras compreensões de possibilidades na tua vida. E assim construindo novos esquemas cognitivos que afetam diretamente essas crenças nucleares, alterando essas crenças. É isso então um pouco a respeito das crenças nucleares e das crenças subjacentes oriundas dessas crenças nucleares, que é uma das formas principais aí que orientam o entendimento de sujeito e de mundo para as teorias cognitivas. Então, para as terapias cognitivas, então é uma teoria de entendimento de sujeito e de mundo que é resultado direto da terapia cognitiva, que foi criada aí a partir de um descontentamento na época com a forma que existia de comportamental e de psicanálise. Então as pessoas que deram início à terapia cognitiva, elas não estavam muito satisfeitas com o formato de estímulo-resposta da época da comportamental, e também não estavam muito contentes com a forma de atuação das terapias
de viés psicanalítico, o que acabou fazendo com que essas pessoas buscassem uma alternativa de entendimento de sujeito e de trabalhar com esse sujeito. E aí surge a TC, a terapia cognitiva, e a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, com essa base teórica para orientar a sua atuação. É isso então, obrigado a todas e a todos pela atenção. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.